Mas agora a gente vai entrevistar outro amigo oriental, vai continuar a entrevista com o Luiz Mitsunaga. Luiz, agora eu consigo te ver em movimento. Bacana. Então eu vou pedir a gentileza de você começar de novo explicando que esta é a sua primeira eleição, a primeira eleição partidária, não é, que você disputa na vida. Boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Muito obrigado por esse convite. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Educadora nesse programa que é tão importante, que é o programa do meio-dia. E é isso, realmente é a primeira oportunidade que eu tenho oficialmente de me lançar nesse momento como pré-candidato a disputar um pleito eleitoral e por uma cidade que eu literalmente me apaixonei. É uma cidade que me acolheu muito bem, uma cidade que eu posso dizer que eu amo, né? E aqui realmente neste momento um grande desafio de lançar uma pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, junto com a Frente Limeira Bons Frutos, onde a gente vai poder discutir, né, uma cidade mais propositiva, uma cidade mais progressista, uma cidade onde as coisas efetivamente possam mudar e acontecer para o bem da população. E Luiz, você se sente realmente preparado? Porque a gente sabe, é uma disputa difícil, o PT, nesse processo todo, está unido em torno do seu nome, porque, você sabe, tem nomes fortes aí na corrida eleitoral aqui de Limeira, então não vai ser fácil para você. Você está preparado? Muito preparado. E na minha vida, Nani, nada foi fácil, né? Eu venho de uma história de vida pessoal, de muita luta. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu me fiz uma pessoa, um profissional, um homem muito cedo. Venho de uma estrutura familiar, de uma família humilde, né? Então a gente já está acostumado, né? A vida nos preparou para esse momento. E sim, por mais que seja uma eleição difícil, nós temos aí grandes nomes colocados, grandes grupos políticos colocados na cidade, né? Mas eu entendo que nós aqui temos total condição e capacidade de fazermos uma discussão, de fazermos criar um diálogo, né, para que a gente possa buscar realmente aquilo que for melhor para o município de Limeira. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu venho num novo movimento, né, de uma renovação. Nós temos quadros históricos aqui em Limeira, dirigentes a nível nacional, né? E eu fui muito bem recebido pela militância, pela executiva e pelo diretório municipal, assim como também nesse momento pelos partidos que, junto com o PT, integram a Frente Limeira Bons Frutos, né? PV, PCdoB, Rede, PSOL, PSB. Nós temos, ao longo desse último ano, nós temos conversado muito, falado muito sobre Limeira, e sim, estou muito preparado, mais do que preparado. Nesse momento eu tenho uma força pujante para poder discutir, falar sobre Limeira, buscar o crescimento dessa cidade e, acima de tudo, levar e poder fazer com que a população limeirense seja a maior beneficiada. Chega de beneficiar pequenos grupos ou grupos de interesses particulares. Nós temos que olhar para uma grande população que nesse momento precisa e muito da atividade e do poder público, principalmente quando a gente fala em retomada, em crescimento. Nós que saímos de uma pandemia que literalmente acabou com várias famílias, acabou com várias empresas, né? E Limeira não é diferente do cenário nacional e do mundo. Nós precisamos ter a coragem e fazer o enfrentamento necessário para que Limeira volte a crescer. Limeira precisa se desenvolver. Luiz, você é do Partido dos Trabalhadores, mas você é empresário. Como é que é isso? Um empresário candidato do Partido dos Trabalhadores. É diferente, né, Caio? Eu costumo dizer que empresário, cristão, advogado, japonês, né? O militante japonês, existem militantes históricos, aqui em Limeira nós tivemos um também, mas eu acho que isso é uma curiosidade que muitos têm e a gente responde de uma forma muito clara. O Partido dos Trabalhadores, ele historicamente
trabalha e luta pela classe trabalhadora, mas nem por isso nunca deixou de olhar para o meio empresarial, para as empresas que geram emprego e renda, né? E principalmente esse é um movimento que o partido tem tido nesses últimos anos de literalmente falar para fora dos seus limites da história sindical, da história do movimento trabalhador. Então hoje eu não sou o único empresário nas fileiras do PT, ao contrário, esse tem sido um movimento bastante interessante e nós conversamos muito, nós dialogamos muito sobre todas as situações que permeiam a questão do trabalhador, mas que também permeiam a atividade empresarial. Inclusive, recentemente eu estive numa visita em Brasília, conversando com o ministro Marinho, que é o ministro do Trabalho, né, e falava justamente sobre a nossa Limeira, falava justamente sobre as empresas, os empresários aqui de Limeira, né? Então, esse diálogo, essa interlocução hoje do Partido dos Trabalhadores vai para muito além, né, simplesmente da defesa e do direito, né, do trabalhador. Falamos com empresários, falamos com as entidades religiosas, né? Então existe uma harmonia, existe uma sinergia muito positiva, tanto é que, como disse, fui muito bem recebido pelo Partido dos Trabalhadores, não só na condição de filiado, de militante, mas também de empresário, mas também de advogado, né? Então a gente tem hoje uma grande condição, né, de falar para além da questão dos trabalhadores. Luiz, eu queria falar sobre pré-vice-candidatura, porque, cara, eu acho que nunca a questão de um vice foi tão discutida. Não vai perguntar para ele se a doutora Mayra vai ser se a doutora Mayra vai ser vice dele. Não, mas veja, Caio, eu acho que nas outras eleições nunca se falou tanto dessa questão, aliás, me permita, deixa eu mandar um beijo com todo respeito para a doutora Mayra, mas o Luiz falou de orientais famosos e importantes na história do PT em Limeira. A gente se lembra da família Nakaguma, do Jorge e do Carlos Nakaguma. Imagino que outros devam ter participado dessa história, mas com absoluta proeminência e relevância, né? O Jorge e o Carlos. Então fica aqui feito o registro. O registro. Luiz, o PT já tem um nome para esta pré-vice-candidatura de Luiz Mitsunaga na cabeça de chapa? Bom, eu tenho acompanhado a discussão, né, e realmente a pergunta de $1 milhão, né, Caio, tem sido quem vai ser o vice, né? Hoje nós temos um grupo bastante importante, um grupo que é a Frente Limeira Bons Frutos, composta por 6 partidos, e desses partidos, todos têm condição de vir compor a nossa vice, né? Nós temos grandes nomes envolvidos nesse processo eleitoral, nós temos feito uma discussão muito intensa internamente sobre isso, né? Nesse momento, veja, nós temos o PV, nós temos o presidente Robson Silva, nós temos a Rede, né, com o presidente Fernando Garaio, nós temos o PCdoB na figura do Arthur Bueno de Camargo, nós temos o PSB conosco, que é o presidente Marco Aurélio, o PSOL, né, a PSOL e a Rede que estão numa federação com o Salsa. Veja, nós temos grandes nomes, grandes lideranças que poderão sim compor conosco, né, e com certeza deste grupo sairá a indicação do nosso vice ou da nossa vice, né, que certamente em breve será tornado público aí para toda a população de Limeira. Luiz, com todo respeito, como bom político, você falou e não falou absolutamente nada. Então, você foi gentil com todo mundo, mas não citou uma probabilidade, pelo menos. Então, eu vou perguntar diretamente a você. O presidente Lula é do PT, o vice-presidente Alckmin é do PSB. Pode ser que o vice venha do PSB, respeitando uma lógica nacional? Pode, claro. O PSB de Limeira tem um grande quadro, né? Tem grandes nomes e não seria novidade nenhuma para Limeira a gente fazer essa dobrada com o PSB, replicando o que acontece na esfera federal, até porque, num passado muito recente, o PSB e PT fizeram a gestão aqui de Limeira na figura do prefeito Paulo Radiche, junto com o Lima, né, que é um membro histórico do PT aqui de Limeira. Então,
Então, assim, é possível sim, com certeza, né? No meu caso, seria uma grande honra, de repente, ter a indicação de um vice vindo do PSB, assim como dos demais partidos. Mas reeditar a história recente de Limeira, né, bem como reeditar o que está acontecendo no cenário nacional, para nós seria só motivo de orgulho. Eu vou justificar aqui a minha pergunta. O Luiz tem que se tornar conhecido e o Luiz tem que vencer uma resistência muito grande do limeirense, né? Limeira é uma cidade conservadora e eu diria até mais que conservadora, bolsonarista. Sim. Né? O presidente Bolsonaro teve 75% dos votos aqui. E eu vejo no PSB, além de ser um partido menos de orientação menos radical, não é? Embora alinhado, né? Um centro-esquerda, o PSB, tem lideranças, inclusive, mais conhecidas pelo público, até ocupando cargos, né? O Paulo Radiche foi prefeito de Limeira, o Marcão é uma figura muito querida. Foi um super secretário também. Foi o super secretário do Paulo Radiche. E nós temos uma figura regional importantíssima do PSB e que talvez consiga furar essa resistência do petismo, que é o deputado Jonas Donizete, não é, Luiz? Sim. Uma figura, inclusive, que já fez muito sucesso no rádio em Limeira, depois foi a Campinas e é querido em todos os lugares, a despeito de ter alinhamento com o presidente Lula, ao qual muitos limeirenses resistem. Sim, como você falou, o PSB em Limeira tem um grande quadro, regionalmente grandes nomes, né, a exemplo do próprio Jonas Donizete, e eu acrescento outros nomes aí, veja, hoje no PSB está afiliado o Márcio Paixão, né, que é outro nome importante do cenário local, né, que também está filiado ao PSB. Realmente o PSB, nesse momento, é um partido histórico, importante, né, é um dos partidos que compõem conosco a Frente Limeira Bons Frutos, né, e pode realmente nos auxiliar muito nessa interlocução com o município, com a população, né, para que a gente possa falar além disso. Agora, só fazendo um adendo, Caio, é importante eu frisar, por mais que a gente fale, né, de uma Limeira conservadora, né, por mais que se fale de um volume bolsonarista muito grande, é importante frisar que o presidente Lula, em 2022, teve uma votação expressiva também na cidade de Limeira. No segundo turno, alcançou mais de 46 mil votos aqui na cidade de Limeira, né? Então, é importante também a gente ressaltar que, por mais que seja uma cidade conservadora, neste momento, o governo federal tem feito inúmeras ações para beneficiar a população de Limeira, né? Então, a população de Limeira hoje, ela vem sendo beneficiada e atendida diretamente por ações do governo federal, do presidente Lula, né? Dos partidos que compõem a base do governo do presidente Lula, né? E que acabam sendo beneficiados diretamente. Então, o povo de Limeira tem sido atendido pelo governo do PT, pelo governo do PSB, pelo governo de vários outros partidos que compõem a base e que estão sendo beneficiados aqui na ponta. Eu cito como exemplo mais de 16 mil famílias que são atendidas pelo Bolsa Família. Só entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 900 mil reais foi destinado para o auxílio gás. São mais de 9 mil famílias sendo atendidas diretamente pelo governo federal. Então, assim, é importante a gente fazer esse destaque, né? Porque dá-se a impressão que o governo e a população é uma população totalmente conservadora e de direita, né? E é importante a gente destacar que existe uma grande massa aqui da população que hoje é beneficiada pelo governo de esquerda, né, pelo governo do PT, pelo governo federal, né, e que é quem realmente tem atendido a necessidade daquele que mais precisa, né? Então, a gente não quer ficar entrando na questão do discurso de polarização, até porque os problemas de Limeira são muito maiores, né, e nós temos que discutir Limeira, nós temos que falar sobre Limeira, mas é importante, eu queria fazer esse destaque acerca também da votação expressiva, na nossa visão, que o presidente Lula teve no segundo turno aqui em 2022. Luiz, e quais são os problemas de Limeira? Gostaria que você elencasse aqui.
Nani, se a gente for falar, a gente vai precisar de mais programas e eu espero poder voltar mais vezes aqui, mas nós temos vários problemas a serem enfrentados, né? Nós temos a questão da saúde, da educação, nós temos um problema grave de mobilidade urbana, né? Nós temos uma questão de habitação, né? Limeira possui hoje um déficit habitacional gigantesco, né? Então, os desafios do futuro gestor são desafios que realmente vão fazer com que esse gestor possa sair da sua zona de conforto e ter a capacidade de enfrentar problemas que há muito tempo vêm sendo deixado de lado, deixado de canto, né? E Limeira precisa crescer, Limeira precisa se desenvolver. Nós temos, como eu falei, não só saúde, educação, mobilidade, nós temos a questão do desenvolvimento, ou seja, geração de emprego e renda. Eu tenho visto uma discussão muito profunda acerca das questões de ordem social, o aumento do crescimento dos moradores de rua, né? Enfim, os desafios são inúmeros, né? O que precisa nesse momento é realmente ter a coragem de enfrentar cada um desses problemas, muitos problemas inclusive, Nani, que deverão ser enfrentados pelo gabinete do prefeito, pelo prefeito, ou prefeita, né? Mas a gente pensa que seja, e torce que seja o prefeito, mas assim, terá que ser enfrentado pela figura do prefeito, né? Porque de verdade, nós temos hoje uma facilidade, a gente percebe uma facilidade de se terceirizar problemas, de se ocultar de problemas, né? E nós temos que avocar isso, a responsabilidade disso, para poder trazer solução. Não podemos ficar fazendo um discurso populista, um discurso que joga para a torcida, aquilo que às vezes se quer ouvir, mas principalmente mostrar soluções e como fazer de forma prática, objetiva e direta, né? Então, mais uma vez, os desafios são enormes em diversas áreas, mas eu hoje destacaria habitação, saúde, destacaria a questão do desenvolvimento, geração de emprego e renda, são bandeiras muito importantes para a cidade de Limeira. 1h09, nós estamos conversando com o empresário e pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, e eu vou pedir ao Luiz que me ajude agora a dizer quais são os partidos que já estão fechados, o PSB, o PCdoB. Nós temos a federação do PT, que é composta por PV e PCdoB, PV. E na Frente Limeira Bons Frutos, que é o nosso grupo formado neste momento, então PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL e PSB. São 6 partidos que compõem a Frente Limeira Bons Frutos. Luiz, eu tinha recebido a informação e conversei sobre isso, inclusive, com o colega Luiz Biagioni. Aliás, o Luiz Biagioni, que comandou um excelente programa no último sábado aqui, A Hora do Trabalhador. A Hora do Trabalhador aos sábados é um debate, mas é muito bom o debate. Eu recomendo às pessoas que ouçam e vejam todos os sábados, às 10 horas da manhã, em todas as plataformas da Educadora, a questão do Fernando Garaio, que é Rede. Rede, né? Rede. Eu havia recebido a informação de que a Rede fecharia com o Betinho Neves. Essa informação, então, não procede. A Rede está com o PT. Veja, a Rede faz parte de uma federação junto ao PSOL, né? E a Rede tem participado conosco desde o início das discussões sobre esse processo político, principalmente na constituição dessa frente que foi já organizada e lançada no ano passado, que é a Frente Limeira Bons Frutos. O presidente Fernando Garaio tem participado intensamente conosco, né? Eu desconheço qualquer tratativa ou qualquer conversa nesse sentido, nada, absolutamente nada chegou ao nosso conhecimento, e neste momento eu posso afirmar que o partido Rede, assim como o PSOL, eles estão federados, né? Fazem parte desse movimento da Frente Limeira Bons Frutos, junto com o Partido dos Trabalhadores, compondo esse bloco de centro-esquerda, que neste momento é o único bloco posto para a eleição municipal de Limeira como de centro-esquerda, né? Muito bem, então, recapitulando, PT, PV, PSB, PSOL, PCdoB e Rede. E Rede, isso, 6 partidos. Isso. Ô Luiz, você está vendo que eu estou segurando o pote, esse é o pote aqui da angústia dos pré-candidatos. É o pote do Luiz, esse. Para cada um tem um pote, para Mayra foi um pote, para o Betinho outro, para você outro, para o Murilo vai ser outro.
e para a Érica Tanque será outro. Então aqui tem 6 temas, eu vou mostrar esses temas, dos 6 nós vamos sortear 4 para que você fale a respeito. Então o primeiro tema é aqui, presidente Lula. Esse é o primeiro tema. É que eu vou dobrando, Caio. Então a Nani vai dobrar, nós vamos recolocar no pote aqui. O segundo tema é PT de Limeira. O que dizem, o Luiz já deve ter ouvido, há muitos anos eu ouço, na minha atividade profissional, o PT de Limeira é o PT de Limeira, como quem diga. O PT de Limeira é diferente de tudo dentro do próprio PT. Então, o segundo assunto, PT de Limeira. O terceiro é segurança pública. Tá? E por que segurança pública? Porque há correntes que defendem que o Brasil ficou mais perigoso depois da eleição do Lula, né? Sim. Que o Brasil ficou, que a vida dos criminosos teria ficado mais fácil. Quarto tema é Isabeli Carvalho. Então perceba que o pote do Luiz Mitsunaga é um outro pote, não é o mesmo pote do Betinho nem da Mayra. O quinto tema nos interessa a todos. Esse acho que repetiu em todos, né? Desenvolvimento. E o último tema é economia, que também nos interessa a todos. Embora sejam assuntos correlatos, né? Sim, economia e desenvolvimento. Fernando Covre já voltou ao estúdio, só para inverter um pouco a ordem, Covre. Eu vou pedir para que você sorteie, mas não olha. Não olha. Vamos lá. Isso. Embaralha e puxa um tema. Ele tá cansado, chegou da ponte do esqueleto. Desses 6 vão sair 4. PT de Limeira. PT de Limeira, Luiz. Vamos lá. Bom, o PT de Limeira é um partido histórico aqui na cidade, muito da base trabalhadora, formado na sua essência por dirigentes sindicais, né? Como eu disse, histórico, né? Nós tivemos aqui dirigentes a nível estadual e a nível nacional. É um partido que, ao longo de todos esses anos, foi um partido que marcou a sua história por lutas importantes. Já teve diversos vereadores que compuseram a Câmara Municipal de Limeira, trazendo não só grandes contribuições para o discurso, para a discussão política da cidade, mas principalmente contribuindo para o crescimento desta cidade, né? Então, o PT vem exercendo ao longo dos anos aqui em Limeira um trabalho muito importante, não só muitas vezes um trabalho de oposição, né, mas também no desenvolvimento e no crescimento da cidade, né? Nós temos aqui a figura, por exemplo, do nosso presidente da Executiva Municipal, que é o presidente Wilson Cerqueira, um nome icônico aqui na cidade, uma pessoa de uma transparência e principalmente de uma envergadura muito importante, né? Já foi nosso vereador aqui na cidade e desempenhou muito bem esse papel, discutindo uma cidade mais justa, uma cidade que pudesse atender a todos, né? Então o PT de Limeira tem a sua participação histórica, é um PT que, diferente talvez do que você disse, que o PT de Limeira é algo exclusivo. Não, o PT é um partido politicamente muito organizado, talvez o único partido realmente que tem uma estrutura partidária, uma estrutura política, que possui os seus setoriais. O nosso partido ele está dividido em macros regiões, dentro das suas macros nós temos também os nossos setoriais, nós temos as correntes internas do PT, que discute os mais diversos segmentos da política, seja a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. E o PT de Limeira, historicamente, tem a sua vida orgânica, discute a cidade não apenas em épocas eleitorais, ao contrário, possui uma vida orgânica que discute ininterruptamente a cidade de Limeira. Então, o PT de Limeira é um partido com presença, é um partido que tem feito a sua história, tem contribuído com a história local e que nesse pleito de 2024 vem com uma força ainda mais pujante, vem com uma estruturação ainda maior, né? E principalmente, porque nesse momento, é importante fazer esse destaque, Caio, Nani e Fernando, o PT, a cidade de Limeira, o diretório municipal está sendo acompanhado de perto, né, pelo Diretório Nacional
do Partido dos Trabalhadores, que é isso, o governo federal olhando oficialmente para o município de Limeira de uma forma mais atenta, justamente para que a gente possa contribuir com todo esse processo eleitoral. 1h17, Fernando Covre, o senhor tem mais um tema, por favor. O Fernando tá mexendo pouco, hein, Caio? Ah, lá. Economia. Mas o Luiz, me permita, vamos falar da economia do seu José e da dona Maria, porque se a gente falar dos ganhos da Bolsa de Valores, os investidores estão ganhando dinheiro e a dona de casa está sentindo dificuldade na hora de comprar os itens da cesta básica. Essa economia, quando é que vai pegar? Quando é que vai pegar no breu? Quando é que vai melhorar essa economia? Quando é que essa roda vai girar? Né? As pessoas cobram muito do Lula para que o pobre possa comprar picanha e cervejinha, Luiz. O Caio, a economia do Brasil, ela como um todo, ela tem andado e crescido a passos largos, diferentemente do que muitas vezes se propaga com as fake news aí, né? Nós temos hoje uma economia segura, nós temos um ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, extremamente cartesiano, um profissional dedicado, que tem feito de um tudo para justamente que a dona Maria e o seu João possam ser realmente beneficiados ali na ponta. Prova disso são as ações do governo federal. Veja que desde que o governo Lula assumiu no início do ano de 2023, as taxas de juros só fizeram por diminuir e cairão, né, segundo as informações que nós temos lá do Ministério da Fazenda, abaixo do patamar dos 8%. Então veja que a gestão do governo federal, ela tem sido realmente uma ação preocupada com aquele que mais precisa, né? Diferentemente do governo anterior, né, que não deu essa atenção. Veja que prova disso são a volta dos grandes programas de incentivo e de auxílio àquele que mais precisa. Exemplo disso é o Bolsa Família. Nós temos aqui em Limeira mais de 16 mil famílias que dependem e recebem o benefício do Bolsa Família. Nós temos as famílias cadastradas que recebem a prestação continuada, como eu falei, inclusive no início da minha entrevista, hoje mais de 9 mil famílias estão recebendo o auxílio gás, justamente para isso, para poder voltar a dar condição de que aquele que mais precisa realmente tenha condições de ter o alimento, de ter o acesso, né, à sua dignidade, ao transporte, à moradia, enfim, a economia nacional está andando muito bem. O que nós precisamos agora é trazer essa realidade para a nossa cidade, para a cidade de Limeira. Veja, um detalhe importante, eu não sei se os nossos ouvintes que estão nos assistindo nesse momento sabem, mas dessas 16 mil famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família aqui em Limeira, mais de 85% dessas famílias são chefiadas por mulheres. São as mulheres limeirenses que estão à frente dessas famílias, né? São elas que estão sentindo ali na ponta a necessidade. Então a economia local também precisa ser desenvolvida. Claro, as ações do governo federal são extremamente importantes, impactam nas nossas vidas aqui, mas nós precisamos agir aqui localmente, né? Talvez entrando até um pouco no outro tema que envolve o desenvolvimento, a questão da economia passa muito pelo desenvolvimento. Nós precisamos fazer com que Limeira volte a crescer, com geração de emprego e renda, para que essa renda chegue realmente na dispensa da dona Maria, na dispensa lá do seu João, né? Nós precisamos dar condições para que isso realmente seja algo real, na mesa do trabalhador, na mesa do cidadão limeirense, né? E com isso o desenvolvimento é gerar novas oportunidades, é fazer com que as empresas possam ser beneficiadas. Veja, de novo, nós saímos de um período de pandemia, praticamente 3 anos, em Limeira nada foi feito para que pudesse auxiliar a população, nem tampouco os empresários. Veja que Limeira não teve a capacidade ou a condição ou o interesse político desses que aí estão de sequer fazer um refis.
né? Um refis para que pudesse, que a população, aquele que está com débito do seu IPTU, os empresários que estão com seus débitos, pudessem, inclusive, regularizar e puderem, inclusive, colocar mais dinheiro circulando no mercado local, na nossa realidade aqui de Limeira. Então, existem ações, eu acho que é muito leviano falar nesse momento que o governo federal, né, essa história da picanha, o povo brasileiro está comendo picanha, sim, o povo brasileiro está comendo carne, não está comendo osso, como foi na gestão anterior, né? Então veja que os desafios são enormes, a economia passa realmente, e não é a economia brasileira, e sim uma economia mundial, e esse é o desafio que nós temos que enfrentar. Mas a Dona Maria e o seu João, esses sim, esses você pode ter certeza que se você for perguntar, esses estão sendo beneficiados sim hoje. A realidade de Limeira estão sim recebendo, estão sim tendo condições de pelo menos ter o arroz e o feijão, ter o seu gás, né, para poder fazer a sua comida e poder de alguma forma ter um pouco mais de dignidade. 1h22, nós estamos conversando com Luiz Mitsunaga, pré-candidato do PT à Prefeitura de Limeira. Fernando Covre, a gente verifica a participação dos correligionários, dos apoiadores e daqueles que não gostam do PT também no chat. Eu quero dizer ao Luiz, a todos os apoiadores do Luiz e aqueles que eventualmente não apoiem, que esse material fica no YouTube, que pode ser utilizado pelos pré-candidatos, que pode ser colocado em outras redes. Dá para fazer cortes, dá para distribuir nas redes vizinhas, dá para distribuir pelo WhatsApp, pelo Instagram. O material ficará lá na íntegra. Aliás, Nani, eu acho que nós temos que produzir matérias para o elimeira.com.br, né? Nós vamos ter 3 entrevistados essa semana, colocando no final de semana no elimeira.com.br, né? Pré-candidata Mayra Costa falou, pré-candidato Betinho falou, pré-candidato Luiz Mitsunaga. A gente coloca na capa do portal a matéria e o recorte da entrevista, a entrevista inteira, porque a entrevista é uma parte do programa. Então, evidentemente que eu não vou ler os comentários que estão aqui, nem as perguntas, mas eu faço uma sugestão a quem apoia o Luiz, que também se manifeste e curta a transmissão e compartilhe a transmissão. Vamos ao terceiro tema, Covre, por favor. Vamos lá. Eita! Presidente Lula. Esse é bom. Presidente Lula. Bom, o presidente Lula é uma grande liderança nossa, a nível nacional, uma história que dispensa a gente ficar aqui comentando da história dele. Está aí, está no seu 3º mandato, à frente de uma das maiores nações do mundo, né, num desafio gigantesco de poder devolver a governabilidade que esse país tanto merece. É um governante que não tem medido esforços para poder fazer um governo realmente para quem o elegeu, que é o povo, né? Melhorar a condição da população brasileira como um todo, né? Trazendo de volta programas que auxiliam, né? Não só, a gente falou muito do Bolsa Família, mas o Minha Casa Minha Vida. Veja que o governo Lula, recentemente, no final do ano passado, lançou, né, diversos programas como o PAC, né, o PAC, que é o investimento em termos de infraestrutura, né? Então o presidente Lula, ele tem sido um governante exímio, né, um bom articulador, uma pessoa que tem muito diálogo, que diferentemente de outros políticos que acabam não conseguindo essa interlocução, o presidente Lula tem essa capacidade de interagir, de conversar, de dialogar com as mais diferentes pessoas, classes sociais, né? Não se iludam achando que o presidente Lula não conversa com todos os segmentos, ao contrário, é um presidente do povo, é um presidente que conversa com o povo, mas conversa com o empresário, conversa com o banqueiro, conversa com o industrial, conversa com a Dona Maria, com o seu João, né? Então, assim, é um presidente que, particularmente, eu me orgulho muito de poder fazer parte do mesmo partido e dizer que ele tem feito, nesse seu 3º mandato,
um mandato histórico, que certamente vai entrar para a história deste país como um mandato que devolveu a dignidade, devolveu a capacidade de interação do governo com a população, e mais, um governante hoje que tem prestígio internacional, que conversa com o mundo, é respeitado pelo mundo, né? E de uma forma muito clara, é uma pessoa que se preocupa com aquele que mais precisa. Ô Luiz, me permita fazer um adendo aqui com relação ao Lula, porque acredita-se que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele serão ativos importantes da campanha de uma das suas concorrentes, a Érica Tanque. Inclusive, cogita-se a possibilidade deles virem a Limeira, um dos dois ou os dois. E muita gente, aqui você anda pela rua em Limeira e as pessoas dizem, olha, que se o Bolsonaro vier a Limeira, ou mesmo a Michele, vai ser um acontecimento, vai reunir milhares de pessoas onde ele estiver, vai ser carregado nos ombros, vai ser ovacionado, aplaudido, festejado. Você acha que se o Lula vier a Limeira, não sei se essa possibilidade existe ou não, ele vai ser bem recebido aqui em Limeira, Luiz? Na outra oportunidade que eu tive com você aí na Educadora, você me fez essa mesma pergunta e de igual modo eu vou te responder. Vai sim, vai ser muito bem recebido, até porque o povo limeirense é um povo ordeiro, um povo educado, um povo que recebe a todos, né? E o presidente Lula, eu quero realmente ter a possibilidade, e essa expectativa existe, de poder recebê-lo aqui na nossa cidade. Há tanto tempo Limeira não recebe a visita de um presidente da República, né? Quem sabe será este o presidente que virá por pé aqui em solo limeirense, e certamente será muito bem recebido, muito bem tratado, né? E certamente poderá falar com a população no tete-a-tete, ali no pé de ouvido, né, falar um pouquinho acerca de tudo aquilo que ele tem feito. Para mim, particularmente, seria um momento importante, e a gente acredita nessa possibilidade do presidente Lula vir a Limeira. Existe a real possibilidade dele vir para cá, né, e fazer parte de todo esse processo, né, e certamente o limeirense vai recebê-lo, assim, de novo, como eu disse, gente, 46 mil limeirenses votaram no presidente Lula. 46 mil limeirenses acreditaram neste governo que aí está mostrando a que veio, fazendo, realizando, mais do que falando, fazendo e alcançando e atingindo aquele que realmente mais precisa. Luiz, eu vou refazer essa pergunta para corte. Essa pergunta para corte. Então você conta com o presidente Lula como um aliado forte, como um cabo eleitoral para sua campanha, e você acredita que ele venha a Limeira e, em vindo para cá, que ele seja bem recebido pelas pessoas? Não só acredito, como espero e creio nisso, né? Eu tenho certeza que, em havendo a possibilidade do presidente Lula estar aqui, e nós já temos conversado sobre isso, inclusive, diga-se de passagem, como eu disse, recentemente estive em Brasília tratando de algumas questões aqui de Limeira, e falamos inclusive disso, dessa possibilidade do presidente Lula estar aqui, né? E realmente eu conto com o apoio do presidente Lula, é um apoio muito importante para a nossa pré-candidatura e para a nossa cidade. É importante que Limeira esteja de mãos dadas com o governo federal, para que a gente possa alcançar todas as possibilidades em prol da nossa cidade, em prol da nossa população. Veja, nós não podemos fechar os olhos. Hoje, muitos dos que aí estão, Caio, estão se aproveitando e falando, tomando para si ações e soluções que são do governo federal, que vieram da mão do presidente Lula, que vieram do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu não sei qual é a dificuldade e o porquê da rejeição, ou porquê negar, melhor dizendo, que as ações vêm do governo federal. Ações boas, ações importantes, né, que ajudam no dia a dia daquele que mais precisa, né? Eu tenho acompanhado as discussões, a gente vê as discussões locais. Nós temos aí um problema muito grave falando, né, da questão dos moradores
moradores de rua, o nosso presidente, o presidente Lula, o governo federal lançou no final do ano passado um programa chamado Ruas Visíveis, que é uma ação conjunta de 11 ministérios, mais de R$1 bilhão, para auxiliar as cidades, auxiliar os estados nesta questão dos moradores de rua. E o nosso governo local aqui quedou-se silente, não fez nada, não está fazendo nada, tendo recurso, tendo programas específicos para isso, e veja, lançado pela mão do presidente Lula, lançado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo federal que está aí, né? Então, para que ficar nessa questão de renegar, de dizer, não, se o Lula vier, não, se o Lula vier, ele vai ser muito bem tratado, o apoio do presidente Lula é muito importante, nós precisamos do governo federal aqui, em ações práticas, em ações realmente que possam mudar a condição e a história daqueles que mais precisam. Veja, Ruas Visíveis, quem fala nisso aqui em Limeira? Ninguém. 1 bilhão, Caio, de recursos destinados, 11 ministérios, 7 eixos voltados para acabar com esse problema do morador de rua. E esse é um problema que, em eu estando lá na prefeitura, eu vou avocar justamente para que o prefeito possa efetivamente cuidar disso de perto. Nós temos que resolver, não adianta ficar agindo de modo paliativo. Então, sim, o governo federal tem ações importantes, o presidente Lula é uma figura extremamente importante nesse pleito e vai sim, se assim Deus permitir, nos ajudar aqui, apoiar essa nossa pré-candidatura, né, e trabalhar para, quem sabe, a gente possa alcançar o objetivo e melhorar. Com certeza, trabalhar muito para melhorar a situação e a condição daquele que mais precisa, de novo, que é o povo limeirense. Nós temos que olhar para a realidade e a situação do povo limeirense. Covri, vamos sortear o último tema. Estamos caminhando para a reta final com o nosso Luiz Mitsunaga hoje aqui no programa. Isabeli Carvalho. Isabeli Carvalho. Durante os 4 anos, quase 4 anos da Isabeli na Câmara, Luiz, eu cunhei aqui uma expressão que é isabelismo. Me parecia num dado momento que a Isabeli era maior do que o PT de Limeira. Qual a sua opinião sobre ela? Ela vai ser útil na campanha? O PT está alinhado com ela? Ela está alinhada com o PT? Existe algum tipo de cisão? Como é que é tratado esse tema dentro do partido? A Isabeli é uma pessoa fantástica, é uma companheira fantástica de luta. Ela faz parte do PT de Limeira, ela faz parte do PT estadual, do PT nacional, é uma figura extremamente importante, representativa, né? A Isabeli tem feito o seu mandato com muita dignidade, com muita honra, tem trabalhado de forma intensa por aqueles que mais precisam, né? E ela tem sido, nesse momento a gente percebe que ela incomoda muito, né, Caio? Ela incomoda, a figura da Isabeli é uma figura não só emblemática, mas ela acaba incomodando muitos do que ali, principalmente ali na Câmara Municipal, atuam, né? Mas a Isabeli é um dos grandes quadros aqui do PT de Limeira, tem desempenhado seu papel com muita dignidade, com muito trabalho, né? Ela tem que ser reconhecida por isso, né? É uma das grandes lideranças que o partido hoje possui, não existe nenhum tipo de problema interno, ao contrário, a Isabeli tem colaborado muito nesse processo pré-eleitoral, não só na questão das discussões da cidade, de tudo aquilo que ela tem vivido nesses últimos 3 anos e meio, né, na gestão em que ela está como vereadora, e certamente é um dos grandes nomes do partido que vem para essa eleição como pré-candidata à reeleição, né, e certamente o povo de Limeira saberá reconhecer tudo aquilo que a Isabeli tem feito durante o seu mandato, durante o trabalho que ela tem desempenhado ali junto à Câmara dos Vereadores, né, e constantemente é uma figura, como eu disse, envolvida ali em várias discussões, é uma guerreira, é uma lutadora, né, e certamente irá nos auxiliar muito nessa caminhada que nós estamos iniciando. É isso, Caio. A gente tem mais tempo ainda, né, com o Luiz, ou já? Eu vou pedir uma gentileza ao Luiz, não é de praxe, porque nós acabamos de receber aqui uma imagem, Fernando Covri, da Maria Isabel, e isso é utilidade pública. Então, eu vou pedir, eu tenho certeza que o Luiz vai ser compreensivo, a gente vai voltar para encerrar a entrevista com ele, mas acabou de chegar essa imagem que seria de uma área pegando fogo
nas proximidades do estádio do Limeirão. Aí, eu não sei se nós estamos falando da Boa Vista, se nós estamos falando do Jardim Bandeirantes, se nós estamos falando daqueles condomínios no entorno do Limeirão. Mas a imagem chegou, Rafa? Canaã, Jardim Canaã. Do ali. Canaã. Olha só, o que a gente Nossa. consegue entender por isso? Perto do Limeirão, ela deve ter feito do quintal da casa dela, né? Nos fundos do quintal da casa dela, rente ao muro que delimita a propriedade dela. Estou imaginando que seja a casa dela, né? Caio, aí tá Um terreno parecendo... do lado seria um terreno baldio. Aí tá seria uma parecendo o casa, Lava Rápido que tem na frente do Limeirão. Um lava rápido na frente do É, Limeirão. o Limeirão Ao fundo é o estaria estádio pro É lado verdade, direito aqui, ó. Covre. Parece mesmo. E esse telhado aí seria aquele Lava Rápido. Parece que o fogo tá dentro do terreno do Lava Rápido. Né? Vamos tentar checar o que aconteceu, torcendo para que não existam vítimas, não é? Para que ninguém se fira. Eu vou pedir aqui a Maria Isabel, 1h37, a informação sempre em primeira mão aqui, e sempre terá prioridade aqui, é em frente ao Limeirão, do lado do Lava Rápido, segundo a Maria Isabel. Eu agradeço pelo envio das fotos e também da imagem em movimento. Vamos tentar checar o que aconteceu e claro que nós vamos torcer para que ninguém tenha se machucado e até, quem sabe, que não tenha sido registrado nenhum prejuízo de ordem material, né? Porque a gente percebe aí, Covre, ela filmou do quintal da casa dela e ao lado tem vizinho, né? Então tem gente que está, no mínimo, sofrendo com essa fumaça, com o cheiro de queimado e com a preocupação de que o fogo se alastre. Com certeza, Caio. A gente não consegue ver chamas aí, né? Mas tem muita fumaça, né? Então alguma coisa ali tá queimando. Me parece que é dentro do Lava Rápido, né? Porque é no mesmo terreno. É, bem ali, ó. É, tá né? vendo? Do Que tá lado ali... dessa Casa Branca, né? Exatamente. Então, é bem na frente mesmo do Limeirão. O Limeirão tá do lado direito ali da imagem. A gente vai checar para ver o que aconteceu ali. Tomara que não seja nada grave. Nani, nós temos mais 10 minutos com o Luiz Mitsunaga. Então, ô Luiz, eu queria saber as suas propostas para a área da saúde. Embora a gente tenha um balizador aqui, que é o nosso programa em relação à saúde, então a gente percebe assim as fases, né? As fases das reclamações, aí quando as reclamações diminuem e chegam muitas demandas para você, uma vez que você é pré-candidato a prefeito em relação à saúde de Limeira? A saúde de Limeira realmente precisa de algumas melhorias, né? É claro que, como você falou, nesse momento, vocês aí têm um bom termômetro, existe uma sazonalidade de diversos tipos de problema, mas a saúde de Limeira, eu entendo que a saúde precisa realmente de um investimento muito maior, principalmente acerca da rede hospitalar. Eu entendo que Limeira já passou da hora de Limeira ter o seu próprio hospital, né, um hospital municipal, que possa realmente abrigar e dar um atendimento. Hoje, nós precisamos talvez trabalhar para concentrar esses atendimentos, de tal forma que a população não sofra tanto andando de lá para cá, literalmente já sofrendo, às vezes, com seu estado de saúde, né? E nós precisamos melhorar, dar mais dignidade ao atendimento. Trabalhar na rede básica, trabalhar nos postos, no programa de saúde da família, buscar trazer mais médicos, mas talvez o maior desafio neste momento seja realmente buscar a implantação de um hospital municipal que possa dar atendimento, que possa dar o acolhimento necessário para a população limeirense, né? Melhorando principalmente as questões de ordem eletiva, né? Zerando as filas, zerando principalmente as questões de cirurgias, né? Os atendimentos que às vezes acabam sendo deixados de lado, a própria urgência e emergência, que é uma responsabilidade do município, né? E hoje está lá na Santa Casa, sobrecarregando muitas vezes o atendimento da Santa Casa. Eu acho que esse é um desafio que o próximo gestor deveria enfrentar, né, de trazer a responsabilidade para si, né, buscando o atendimento dessa urgência e emergência, trazendo isso para uma referência de um hospital municipal. Nós temos diversos espaços para isso, nós temos a capacidade de construir isso, né, e certamente melhorar e muito o atendimento da população de Limeira, né? Então, em termos de saúde, um dos meus focos, um dos meus olhos, né, a questão do meu olhar nesse momento seria para a proposta de trazermos um hospital municipal para a saúde de Limeira. 1h40, Fernando Covre já se recuperou do passeio na Ponte do Esqueleto. Tava quente lá, Caio. São e salvo. Sim.
E a gente está olhando juntos aqui, Fernando Couve, não sei se você quer colocar isso ao Luiz, que a avaliação negativa do Lula está superando a avaliação positiva do Lula em estados importantes. Olha só, está aqui no portal da Band, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e em Goiânia. Isso é um indicador também para essa campanha política aqui em Limeira, que está tão próxima, né? Luiz, como reverter uma avaliação ruim do presidente numa cidade que, como a gente já disse aqui no começo, é uma cidade com maioria conservadora? Como que você planeja reverter isso para conseguir mais votos e conseguir uma futura eleição? E até para o próprio partido, Luiz, em esfera nacional, o viés da avaliação é de queda. O Lula tem sido mal avaliado, né? Começou o governo com uma avaliação positiva, mas essa avaliação está piorando. Como é que o PT trata disso? Na verdade, inclusive, recentemente, o presidente Lula fez uma reunião. Hoje, é claro que existe já é claro para o próprio governo que existe uma dificuldade muito grande de comunicação do governo para levar até a ponta todas as ações que têm sido feitas, né? É um problema realmente, nesse momento, de comunicação. A gente percebe que existe uma preocupação do governo federal, do próprio presidente Lula, em fazer uma adequação na forma de comunicar com a população, para que a população saiba realmente o que está acontecendo e o que de fato tem sido feito pelo governo federal. Muitas ações acabam sendo realizadas, Caio e Fernando, e acabam não sendo de conhecimento da população. E, infelizmente, com isso, nós estamos vivendo um momento de inúmeras fake news, né? Continuamos com esse problema, né? Que, inclusive, nessas eleições existe uma preocupação muito grande sobre isso, de uma desinformação, e com essa desinformação acaba efetivamente atingindo, às vezes, a avaliação do governo. Eu citei um exemplo há pouco e vou repetir. Nós temos um problema local aqui na nossa cidade, que é um problema não só de Limeira, mas de diversas cidades do estado, que são os moradores de rua, né? E eu desafio realmente a população, por exemplo, esses que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, quem sabia que o governo federal, o ano passado, já no final do ano, lançou, né, o programa chamado Ruas Visíveis, né? É um programa que está aí, R$1 bilhão de investimento, através de 11 ministérios, numa sinergia, né, junto com 7 eixos dedicados a resolver esse problema, né, mas Limeira não sabe. Né? Às vezes o morador de Limeira não sabe que existe isso. Então a gente avalia realmente nesse momento uma deficiência na área da comunicação, e eu espero que realmente o governo federal em breve possa sanar isso, e com a ajuda nossa aqui, dos militantes, daqueles que estão no dia a dia, a gente possa cada vez mais divulgar, né, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que realmente está acontecendo na vida e na prática da população, e certamente isso refletirá nas próximas pesquisas, demonstrando a satisfação e o reconhecimento por aquilo que o governo federal tem feito. 4, Nani, você vai fazer a última pergunta, mas eu queria registrar aqui, hoje, em âmbito mundial, morreu O.J. Simpson, aquele ex-jogador de futebol americano, envolvido provavelmente na morte, né, da sua esposa. Ele foi inocentado, mas morreu hoje O.J. Simpson aos 76 anos. E chega a informação de que também morreu o sogro do Lula. Morreu o senhor José Clóvis, pai da primeira-dama Janja da Silva, nesta quarta-feira. Aliás, na verdade ontem, né? Eu estou vendo aqui na quarta-feira, é que a informação é divulgada agora. Há 30 minutos foi divulgada pelo portal da Itatiaia. É um comerciante aposentado que estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba. Janja é a filha mais nova de José Clóvis e Vani Terezinha da Silva, a Terê, que morreu em 2020 em decorrência da Covid. O corpo foi cremado nessa quinta. Então, tudo aconteceu e foi tratado com a maior discrição, né? Porque a divulgação acontecendo só agora, A divulgação está acontecendo só agora. Você tinha essa informação, Luiz? Não, eu não tinha essa informação. Pelo que você está falando aí, inclusive foi noticiado há pouco pelas redes, né? Não tinha essa informação. Há 30 minutos. O corpo foi cremado hoje. O velório... Mas que coisa estranha. O corpo foi cremado hoje de manhã. O velório que está previsto para o início da tarde. Deve ter alguma informação contraditória aí, né? Não, mas isso, não sei. De jeito nenhum. Primeiro você vela o corpo, né? Depois você crema.
Porque a informação... Deve ter alguma informação contraditória aí, né? Exatamente, que o corpo teria sido cremado, mas que o velório estava previsto para o início da tarde, restrito a familiares. Então, eu quero entender, Luiz, que o velório deve ter acontecido ontem, não é isso? Sim. E que a cremação, o processo de cremação, que inclusive não é imediata, né? Não é algo instantâneo, né? Demora alguns dias, não é? Sim. Mas a informação seria da morte do pai da Janja, primeira-dama, esposa do presidente Lula. Então vamos... É de se lamentar, né? É de se lamentar. Ô Luiz, a minha última pergunta envolve os comerciantes de Limeira, porque recentemente teve uma reunião, tem a ver com segurança pública, mas os comerciantes reclamam muito da falta de segurança, da presença de usuários de drogas pelo centro da cidade, que entram nas lojas, e isso afugenta, claro, o cliente, a presença de morador de rua. Então, eu queria que você falasse sobre possíveis propostas para os comerciantes de Limeira. Posso corrigir aqui? Porque a informação agora é de uma fonte mais ligada à esquerda, da Carta Capital. Na verdade, ele teria morrido hoje e não ontem. Por isso a confusão, né? Tá. Por isso a confusão. Ele teria morrido hoje aos 83 anos, José Clóvis da Silva, pai da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ele teria morrido hoje de manhã, morava em Curitiba. Aí sim, o velório começa no início da tarde para depois o corpo ser cremado. A confusão da notícia que eu li aqui do portal da Itatiaia é que ele havia morrido ontem. Na verdade, não, ele morreu hoje pela manhã. Muito bem. Então, Luiz, a minha pergunta é sobre propostas para os comerciantes de Limeira que estão sofrendo com a falta de segurança. Em relação à questão da segurança, eu acho que não é um problema só dos comerciantes, né, Nani? Infelizmente, a sensação de insegurança tem atingido a toda a população, né, de uma forma geral. Nós temos a questão da nossa Guarda Civil, que acaba não tendo o poder de polícia, né, constitucionalmente para isso. Ela tem uma atividade muito ligada à defesa do patrimônio, à orientação. Eu entendo que nós temos que buscar meios para melhorar e trabalhar de uma forma mais conjunta com os entes, né, do poder público que cuidam realmente da questão da segurança, né? Seja a Polícia Militar, Polícia Civil, né, o Judiciário, né, o Ministério Público, em ações não só preventivas, mas ações ostensivas, né, que possam realmente melhorar essa questão. Uma das coisas que a gente pode trazer para Limeira, e seria um grande avanço, é firmarmos o convênio para fazer e regularizar a questão da atividade delegada, né, junto às forças de segurança, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, né, para que possa, nas suas horas de folga, né, continuar trabalhando em prol do município, para que possa fazer essa atividade melhorar, né, a questão da segurança dentro do município, principalmente ali na região central, né, que a gente sabe que realmente tem acontecido isso. Veja, né, volto a dizer, é um problema não só de segurança, é um problema de saúde, é um problema de desenvolvimento, é um problema de habitação, mas a segurança é um dos pontos importantes. Nós precisamos voltar a valorizar e a desenvolver os conselhos de segurança, os consegues, né, para que isso realmente possa virar benefício para a população, né? Mas uma das coisas que eu acho que seria uma saída até simples demais e bem objetiva era a gente trazer a implantação da atividade delegada, firmar o convênio junto ao governo do estado para que isso possa ser transformado em benefício aqui na ponta, inclusive para as próprias forças de segurança. Veja, como eu falei, né, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros que poderão estar trabalhando, né, de forma legal, né, para o município, trabalhando de forma ostensiva e preventiva, justamente para resolver esse problema da segurança. Mais do que a questão da ostensividade, né, de conter o fato, é importante a gente trabalhar na prevenção. A polícia, a inteligência da Polícia Civil e a inteligência da Polícia Militar, elas têm que ser muito valorizadas e utilizadas justamente para que a gente possa resolver essa questão de segurança, que é um problema crônico não só de Limeira, mas de várias cidades, do estado como um todo, e a gente sabe o quanto é difícil fazer isso. Porém, é preciso ter a ousadia e a condição, a capacidade de poder fazer com que todas essas forças juntas
possam trabalhar em prol de Limeira. A atividade delegada, eu entendo que é uma atividade extremamente relevante e que seria importante ser implantada aqui na cidade. Veja, nós acabaríamos, inclusive, com os bicos, né? A atividade informal que, às vezes, alguns policiais acabam, de forma complementar, fazendo aí para aumentar a sua renda, e, nesse momento, eles poderiam estar trabalhando para o município de forma legal, recebendo oficialmente para exercer a sua atividade, né? E isso certamente melhoraria muito, muito a nossa segurança local. Obrigado, Luiz. Foi um prazer conversar com você. Nós vamos ter novas oportunidades até outubro de falar do futuro de Limeira aqui. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani, ao Fernando. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que convidado estarei aqui presente. Um abraço a todos os ouvintes. Educadora.